Continuando, pessoal. Agora nós temos uma mesa. Coloquei o pé da mesa um pouquinho inclinado. Por quê? Para que o corpo B não entre em contato com a mesa aqui, tá? Então nós temos o corpo A e o corpo B. Nós não temos forças de atrito. Não temos, tá? Então ele vai perguntar para a gente qual é o valor da aceleração dos dois corpos, o corpo A e B, e qual é a tração na corda. Qual a tração na corda? Ou seja, com que valor a corda está sendo esticado. Qual a força que é aplicada na corda, tá? Como é que funciona? Para resolver a aceleração e a tração, nós vamos usar a segunda lei de Newton, duas vezes. Uma para determinar a aceleração e outra para determinar a tração. Então, vamos usar duas vezes a segunda lei de Newton. Como é que nós vamos fazer? Quem é que vai puxar quem? Claro que esse corpo que está pendurado aqui, ó, é que vai puxar o sistema. Então, aqui nós temos o peso de B. O corpo A não tem nenhuma força puxando para cá. O que nós temos aqui, ó, é o peso dele. Ó. Mas o peso, o corpo não vai descer para baixo. Descer para o pleonasmo, né, gente? O corpo não vai descer aqui, certo? E ele não vai para a esquerda também, porque não tem nenhuma força puxando para a esquerda. Então, o único sentido que o corpo A pode ter é esse aqui, ó, e o B, esse aqui. Mas quem faz com que os corpos entrem nesse sentido? O peso de B. E como é que nós vamos fazer para calcular o peso de B? Peso de B vai ser o quê? Massa de B vezes G. Aquilo que nós já tínhamos visto com vocês anteriormente. Então, o que é peso de B? É a massa de B, que vale 8, e o G, nós vamos usar que o G vale 10. Tá? Nós podíamos usar como sendo 9,8 ou 10, mas vamos usar como se fosse 10, que é um pouquinho mais fácil o cálculo, mais prático para se calcular. Então, vai dar quanto? Vai dar 80 newtons. Então, achamos o peso do corpo B, que é quanto? 80 newtons. Certo? Então, olha só. Quem é que vai fazer com que o corpo entre em aceleração? O peso de B. Ó. Qual vai ser a força? Então, no lugar da força resultante, vem quem? Peso de B. E quais são os corpos que entram em movimento? Qual é a massa dos corpos que entram em movimento? Massa de A e massa de B. Esses dois caras, eles entram em movimento. Tá certo? Então, olha só. Então, nós vamos fazer aqui a massa aqui. Massa A mais massa B vezes A. Certo? Então, peso de B, nós sabemos que vale quanto? 80. Massa de A vale quanto? 2. Massa de B vale quanto? 8. Vezes A. Então, vamos ter o quê? 80 igual ao quê? 2 mais 8. 10 vezes A. O 10 está multiplicando, passa o que agora? Dividindo. Fica 80 dividido por 10. Portanto, a aceleração ela é igual a quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. E com relação à unidade, nós já falamos com vocês. Por que é metros por segundo ao quadrado? Lá atrás em cinemática, né, gente? Agora, para determinar a tração, como é que nós vamos fazer, gente? Para determinar a tração, ou nós isolamos o corpo A, ou nós isolamos o corpo B. Tanto faz. Olha aqui, ó. O corpo B vai aplicar uma força no A, no corpo A, tração B. O corpo A, através da corda, vai tentar segurar o B. Então, tração A. Só que, pessoal, a corda, em qualquer ponto, a força aplicada a ela é igual em qualquer extremidade. Imagine eu pegando uma corda aqui e esticando essa corda, esticando a corda, certo? Em qualquer uma das extremidades, a força que é aplicada à corda é a mesma, certo? Aqui a mesma coisa, a tração é igual. Ou eu isolo, então, o corpo A, ou vou isolar o corpo B para a tração. Nesse caso, quando não tem atrito, é muito mais fácil isolar o corpo A, certo? Então, qual é a força que que está sendo aplicada na direção do movimento? Aqui é a direção, ó, horizontal, sentido para a direita. Então, a direção é essa. A única força aplicada na direção do movimento é a tração de B. E nós sabemos que a tração de B, eu acabei de falar para vocês, é igual à tração de A, e que nós vamos chamar simplesmente de T. Então, a tração de B eu vou chamar de T. Certo? Tração de A eu vou chamar de T. Então, olha só. Então, qual é a força resultante que atua no corpo A? T. Certo? A tração de B que é igual a T. Qual é a massa que a tração puxa? Massa de A que vale 2. Qual que é a aceleração? 8. Certo? Então, o que nós vamos ter aí? Tração igual ao que? 8 vezes 2, 16 newtons.
Então, portanto, nós temos quem? A tração e a aceleração. Certo? Vamos... E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Só que uma situação, gente. Ó. O corpo B agora, ele tem massa menor que o corpo A. Mas o B consegue puxar o A? Gente, como não tem atrito, o B puxa o A, com certeza. Nós podíamos cortar aqui, ó, e colocar aqui uma mosca, ó, colocar uma mosca aqui. Essa mosca, tá, tem uma massa muito menor que 6 kg, que é a massa do A. Mas a mosca, só sentada, sem bater nas asas, ela já consegue puxar o corpo A, sem fazer esforço nenhum. Era só ela sentar aqui, ó, ela consegue puxar o corpo A. Por quê? Porque aqui não tem atrito, certo? Então, como é que nós vamos fazer para achar a aceleração? FR igual a M vezes A, mesma coisa. Qual é a força que vai puxar o sistema? Peso de B. Quem é peso de B? É massa de B vezes G. Peso de B, massa de B vale quanto? 4. O G a gente considera como sendo 10. Portanto, o peso de B vale quanto? 40 newtons, certo? Isso é o peso de B. Então, aqui vai dar quanto? 40 newtons. Vamos lá. Então, no lugar da força resultante vem o quê? Peso de B. O peso de B vai puxar quem? Vai puxar a massa A, vai puxar a massa B, vezes A. Quem que é peso de B? 40. Massa de A vale 6. Massa de B vale 4, vezes A. Então, vamos ter o quê? 40 igual ao quê? 10 vezes A. Somamos dois caras aqui, ó, dá 10. Passamos dividindo. 40 dividido por 10 igual a A. A vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. E a tração, professor? Tração, mesma coisa, mesma formulazinha. Ou seja, a equaçãozinha da segunda lei de Newton. Então, para achar a aceleração, usamos a segunda lei de Newton. Para achar a tração, segunda lei de Newton. Então, agora vamos isolar quem? Vamos isolar o corpo A. Por quê? Porque aqui não tem atrito, certo? A tração aqui estaria para cima e aqui para frente. Então, ou eu isolo o corpo B, ou nós isolamos o corpo A. Quando não tem atrito, vale a pena pegar o A, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a força que atua sobre o corpo A? Tração. Tração vai puxar quem? Vai puxar massa A, que vale quanto? 6. Qual a aceleração? 4. Aceleração vale 4. Então, aqui vem 4. Então, tração dá o quê? 24 newtons, certo? Então, nós temos quem? Tração e aceleração, certo? Vamos para um outro exemplo agora aqui, então. Vamos usar, por exemplo, com 3 corpos agora, certo? Então, olha só, gente. A massa de A vale quanto? 2 quilos. Então, atenção. Como é que vai funcionar isso aqui? Ó? Olha só. Então, se a massa de A é 2 quilos, temos que achar o peso de A. Depois vamos achar o peso de C. Por quê? Porque o A puxa para cá e o B puxa para lá, certo? Cada um puxa, são sentidos contrários, né? Então, quem é o peso de A? O peso de A é a massa de A vezes G, certo? Vamos lá, então, peso de A. Qual é o valor da massa de A? Massa de A, acabamos de ver que é quanto? 2 quilos. O G vale 10. Portanto, o peso de A vale quanto? 20 newtons. Então, aqui vem quanto? 20 newtons. E o peso de C, professor? O peso de C vai ser o quê? Massa de C vezes G. Ou seja, peso de C, massa de C vale quanto? 3 e o G vale 10. Peso de C vale quanto? 30 newtons. Gente, assim, quando o valor do G é 10, tal, o peso vai ser sempre 10 vezes maior que a massa, né? Não tem que necessariamente estar calculando isso aqui, a gente poderia estar fazendo direto, tá certo? Então, o peso de C vale quanto? 30 newtons. Então, olha só, o que nós estamos observando, gente? Que 30 newtons é maior do que 20. Então, esse corpo C aqui, ó, vai fazer com que o corpo A suba, o corpo B vai para frente e o C vai o quê? Descer. Por quê? Porque ele tem 10 newtons maior que esse. Então, como é que nós vamos fazer para calcular a força resultante aqui? Vai ser a força maior. Lembra aquele esqueminha que eu disse para vocês? Força maior menos força menor. Então, peso de C menos peso de A. Então, força resultante. Peso de C vale quanto? Peso de C vale 30. Peso de A vale quanto? 20. Então, força resultante vale quanto? 10 newtons. Certo? Força resultante.
Tá bom, gente? Só lembrando, pessoal, o que ele quer aqui é a mesma coisa que nos outros exercícios. Ele quer aceleração e quer a tração. Só que aqui é o seguinte, pessoal, nós temos aqui ó, duas cordas diferentes. Nós temos aqui ó, uma corda que vamos chamar corda 1 e aqui uma corda 2. Então nós vamos ter a tração 1 e vamos ter a tração 2. Vamos ter duas trações. Tá, ó. Então olha só, para calcular a aceleração, gente, fácil, mesma coisa de sempre. Ó. FR igual a M vezes A. Quem vai ser a força resultante? Acabamos de achar aqui, ó, vale quanto? 10. Qual é a massa que nós vamos utilizar? Pessoal, para achar a aceleração, somam-se todas as massas, porque os três corpos entram em movimento, como a gente disse antes para vocês. Ó. Então, massa de A equivale quanto? 2, massa de B equivale 5 e massa de C equivale 3. Tudo vezes A. Nós temos que colocar o parênteses aqui, gente, senão A fica multiplicado só pelo 3, né? E tem que ser multiplicado por toda a massa, certo? Então, 10 é igual ao quê? 2 mais 5, 7. 7 com 3, 10 vezes A. Certo? Passamos dividindo 10 por 10, ou seja, então, a aceleração, 10 dividido por 10, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Agora, pessoal, vamos achar a tração 1. A tração nessa corda aqui, ó. Então, o que acontece? Nós temos tração para cima, ó. O corpo C vai puxar o corpo B. Tá? Ó. O corpo B vai puxar o corpo A. O corpo A vai resistir e tentar puxar o corpo C. Então, tração 1, tração 1. Por que eu chamo tração 1 aqui, tração 1 aqui? Porque é a mesma corda. Ó. Então, o valor da tração é o mesmo. Aqui eu vou chamar o quê de tração 2 e aqui eu vou chamar de tração 2. Por que 2? Porque a corda aqui é a corda 2, certo? E a tração é a mesma, nas duas pontas aqui do corpos diferentes aqui, tá, gente? O que acontece então? Para achar a tração 1, vou pegar a mesma equaçãozinha, FR igual a M vezes A. Então, para achar a tração 1, eu vou isolar esse corpo aqui, ó, certo? Aqui, por enquanto, não tem, você não poderia isolar esse corpo aqui. Por quê? Porque você tem duas incógnitas, então vale a pena isolar esse cara aqui, ó, certo? Esse corpo. Então vai ser o quê? Isolando esse corpo aqui, gente, qual vai ser a força resultante? É a maior menos a menor. Mas qual que é a maior? Qual que é a força maior? T1 ou peso? Como eu sei que esse corpo aqui vai subir, porque 30 ganha de 20, eu sei que ele vai subir. Se ele vai subir, é claro que a tração é maior que o peso. Se o peso fosse maior, ele iria descer. Então, tração é maior que o peso. Então, força maior menos força menor. Igual o quê? Massa de A vezes aceleração. Por que massa de A? Porque nós isolamos esse corpo. O que me interessa é esse corpo aqui só as forças aplicadas a ele. Então, T1 é igual ao quê? Peso de A equivale 20. Massa de A equivale 2. A aceleração equivale 1. Então, tração vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. Está menos 20, vem para cá, mais 20. Então, tração 1 dá o quê? 22 newtons. Achamos tração 1. Então, já achamos a aceleração e achamos a tração. Vamos achar a tração na corda 2 agora. Então, tração na corda 2. FR igual a M vezes A. Então, vamos lá. Vamos isolar esse corpo aqui, então. Nós sabemos que o corpo A desce. Se ele vai descer, é claro que a força que puxa para baixo é maior do que aquela que puxa para cima. Então, vamos pegar sempre força maior menos força menor. Nós não isolamos esse cara aqui? Isolamos. Eu vou pegar a massa dele, massa C vezes A. Aí você fala, professor, por que você não pegou esse corpo aqui? Poderia ter pego esse corpo? Agora sim, porque nós já temos a tração 1, era só achar a tração 2. Então, é mais uma opção também. Tá bom, gente? Mas vamos fazer assim, porque no corpo A nós já tínhamos feito assim, então vamos continuar com esse processo, tá? Então, o peso de C vale quanto? 30. Tração 2 eu quero achar. Massa de C vale quanto? 3. E aceleração vale 1. Né? Então, vai ficar o quê? Menos tração igual ao quê? 3 vezes 1, 3, né? Ó. Tá mais 30, vem para cá, fica o quê? Menos 30. Então, menos T2 igual ao quê? 3 menos 30 dá o quê? Menos 27. Multiplicamos por menos 1, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, vai dar o quê? 27 newtons. Eu passei para vocês 4 exercícios. Alguns igual a esse e outros diferentes. Tá bom, gente? Vamos fazer todos eles, tá? E próxima aula, continuamos então, tá?